Olá, estou eu aqui de novo, professora Simone. Vamos fazer a correção do PET das semanas 2 e 3. Bom, semana 2, sistema respiratório. Semana 3 também dá continuação ao sistema respiratório. Então, nós vamos falar, né? No final da aula, será capaz de compreender como ocorrem as trocas gasosas, identificar os órgãos que compõem as vias respiratórias, compreender o funcionamento do sistema respiratório. Aqui, como de praxe, sugeridos pela secretaria. Sistema respiratório. Quais são os órgãos que compõem esse sistema? Bom, nós vamos começar com as fossas nasais, né? Fossas nasais e cavidade bucal. Então, fossas nasais, que é a entrada, cavidade bucal. Tem que dar preferência principalmente por respirar pelo nariz, porque aqui nessa entrada, né, no nariz nós temos alguns pelos, e esses pelos eles vão filtrar esse ar que entra pelo nariz, né? Então, vai fazer com que esse ar seja mais puro. Esse ar que entra aqui seja mais puro para poder chegar até os pulmões. Logo aqui abaixo nós temos a laringe, né? Aonde está concentrada as cordas vocais, onde se encontram as nossas cordas vocais. Continuação dessa laringe aqui, ó, do nosso sistema, nós temos a traqueia, que é um órgão que é anelar, formado por anéis. As traqueias, elas se dividem em brônquios. Esses brônquios ainda se subdividem, tá vendo aqui, ó, em pequenas estruturas, que são chamados bronquíolos. Na ponta dessas estruturas, bem aqui na ponta, nós vamos ter ainda os alvéolos pulmonares, que é o local onde ocorre a troca gasosa no nosso pulmão. Esse vaso sanguíneo, esse capilar sanguíneo, capilar por quê? Porque é muito fininho, tem espessura de fios de cabelo. Esse capilar sanguíneo aqui, que está representado de azul, e aqui uma rede de capilares, né, também representada de vermelho. Esse capilar daqui azul está representando o sangue que está rico em gás carbônico, que é o sangue que vai sair na expiração. E esse vermelho é o rico em oxigênio. Então, o que acontece? Vamos para cá. Eu tenho aqui o ar, a molécula, né, de ar. Ela tem oxigênio aqui. Quando ela chega aqui nesse capilar, nessa ponta, você vai respirar, vai passar traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolo. Quando ela chegar aqui, é esse vermelhinho aqui, ó, tá chegando aqui cheio de oxigênio. Ele chega aqui, ele vai encontrar um capilar cheio de gás carbônico, que está sendo retirado do corpo. Então, o que ele faz? Ele deixa o oxigênio e pega o gás carbônico, faz essa substituição nessas regiões aqui. Então, você vai colocar para dentro o oxigênio, vai colocar para fora o gás carbônico. E essa troca é feita aqui, ó, na pontinha do seu bronquíolo, lá dentro do seu pulmão, que é no alvéolo pulmonar. Bom, aí tem o pulmão, né? O pulmão direito, o pulmão esquerdo. Aqui abaixo nós temos o diafragma. Esse diafragma é o músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Esse músculo ele vai auxiliar na respiração muito diretamente. Quando você inspira, que coloca o ar para dentro, esse músculo ele contrai. Quando ele contrai, aumenta a caixa torácica e enche seus pulmões de ar. Quando você relaxa esse diafragma, ele vem para essa posição, diminui o volume da caixa torácica, dá uma espremidinha no seu pulmão e o ar rico em gás carbônico. Vou fazer representação de secdulantes. Então, vamos ver diferença entre inspiração e expiração. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei a inspiração aqui de vermelho porque é o oxigênio. E a expiração de azul, que é o gás carbônico, para representar lá aquele sangue rico em gás carbônico e rico em oxigênio. Bom,
Na inspiração é a entrada de ar nos pulmões. A expiração é a saída de ar dos pulmões. Na inspiração, o diafragma, que é esse músculo aqui, ó, que ele está representado aqui, ó. Porque aqui eu tenho a traqueia, o externo, aqui tem o meu esqueleto. Então, eu tenho as costelas da minha caixa torácica. Entre as costelas, tá vendo aqui, são os músculos intercostais, é músculo. E aqui embaixo eu tenho o diafragma. Então, esse diafragma, que ele vai contrair, então ele passa aqui para cima, ele contrai, né? Ele diminui o tamanho, contrai. Quando ele contrai, ele relaxa essa caixa torácica, né? Que vai encher o ar de pulmões, junto com os músculos intercostais. Na expiração, o diafragma relaxa. Respira, inspira, puxa o ar forte para dentro e solta aí que você vai sentir. Ele relaxa, diminuindo o volume da caixa torácica e esvaziando os pulmões. E o gás expelido pelos pulmões é o gás carbônico. Aqui o que entra é oxigênio e o que sai é gás carbônico. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender, ó. Encheu, esvaziou, encheu, esvaziou, encheu, esvaziou. Então, o diafragma ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, ok? Bom, vamos para as atividades agora. O processo de respiração consiste na troca de gases entre o organismo e o meio ambiente. Qual é o gás absorvido pelo nosso corpo através da inspiração? Inspiração é a entrada, então é o gás absorvido, é o gás oxigênio. Aqui tem a molécula de oxigênio, que é um O2. Assim como todos os sistemas do nosso corpo, o sistema respiratório é formado por órgãos que desempenham suas funções em conjunto. Então, assinale a opção que possui órgãos pertencentes ao sistema respiratório. Então, faringe, esôfago e pulmão. Faringe, esôfago são sistema, faringe sim, né? Esôfago aqui é do sistema digestório, então não é. Faringe, sim. Traqueia, sim. Pulmão, sim. Então, nós já achamos nossa resposta aqui, né? Aqui, ó. Isso aqui vai ajudar, ó. Faringe, cadê a faringe aqui? Faringe tem, que é um pouco mais aqui para cima. Traqueia e pulmão, né? Traqueia, pulmão e fígado? Não. Faringe, coração e o pulmão? Não. Então, vai ser a nossa resposta B, né? Aqui eu não coloquei a faringe está na região da garganta aqui, né? Um pouco acima da laringe. Bom, vamos completar as lacunas abaixo. A entrada de ar nos pulmões, ou seja, a entrada de ar é a inspiração. Se dá pela concentração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais, que nós vimos lá naquela movimentação. O diafragma abaixa e as costelas elevam-se. Com isso, ocorre o aumento do volume da caixa torácica, fazendo com que o ar entre nos pulmões. Em seguida, ocorre a saída do ar dos pulmões, chamada de expiração, onde acontece o relaxamento da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. Eleva o diafragma e as costelas abaixo, diminuindo assim o volume da caixa torácica e expulsando o ar dos pulmões. Na inspiração, eu tenho o oxigênio. Na expiração, eu tenho o gás carbônico. Bom, na semana 3, a gente dá continuidade ao sistema respiratório, vamos às atividades. O processo de respiração inclui a inspiração, entrada de ar, e a expiração, saída de ar. E seu controle é realizado pelo centro respiratório, localizado no bulbo raquidiano, que se caracteriza principalmente nas concentrações de gás carbônico presentes no sangue. Os músculos envolvidos na inspiração e expiração são... Quais que são os músculos que são envolvidos aqui, gente? São os músculos intercostais e o diafragma. São esses músculos que estão entre as costelas aqui, mais esse músculo diafragma, que é a movimentação deles, que vai fazer, igual tá aqui, ó.
Enche de ar, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia. Eles é que fazem essa movimentação para encher os pulmões de ar. Né? Então, aqui, onde a gente tem as costelas e os músculos entre as costelas e os intercostais. A respiração ocorre dia e noite, sem parar. Nós podemos sobreviver determinado tempo sem alimentação, mas nós não conseguimos ficar sem respirar, né? Por mais, você pode até segurar a respiração, mas por poucos minutos. Qual que é a principal finalidade da respiração? É distribuir substâncias como oxigênio por todo o nosso organismo. É filtrar as impurezas do nosso corpo, como a ureia, e eliminar através dos pulmões. Então, vamos lá. Primeiro, quem distribui essas substâncias é a hemácia, que está lá no sangue, né? Quem filtra as impurezas do corpo é lá nos rins, né? As impurezas do corpo, elas são eliminadas pela bexiga e uretra, não pelos pulmões. Fornecer nutrientes para obtermos energia, não, isso aqui é função de mitocôndria. E fornecer oxigênio para retirada de energia dos alimentos? Sim, porque as digestões, a respiração que acontece dentro da célula, ela utiliza o oxigênio e é ela que faz com que nós obtenhamos energia para as nossas atividades. Os pulmões humanos são órgãos esponjosos de aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Eles têm uma membrana serosa que a gente chama de pleura, que é a membrana que reveste esse pulmão. Nos pulmões, os brônquios ramificam-se profusamente, dando origem a tubos cada vez mais finos, que são os bronquíolos. Lembra lá do nosso desenho? O conjunto altamente ramificado de bronquíolos é a árvore brônquica, ou árvore respiratória, né? Mas quais são as menores estruturas desses pulmões? São os alvéolos pulmonares, que a gente já tinha feito lá. Então, você tem lá no pontinha do seu bronquíolo, que é a ramificação do brônquio, você tem o alvéolo pulmonar, que é onde ocorre a troca gasosa. Então, nós terminamos a correção dessa semana. Namastê para vocês e até a próxima aula.